Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, me pediram bastante para eu fazer umas dicas referente à tabela dinâmica, tá? Eu vou ensinar aqui um pouquinho para vocês, mas aqui eu vou ensinar vocês construírem, vocês saírem dessa planilha básica de dados, onde você tem produto, cidade de distribuição, marca e valor unitário do produto, até chegar numa tabela demonstrativa como esta aqui, onde você junta as informações iguais, né? Isso aqui você consegue fazer essa tabela de várias maneiras, eu vou ensinar aqui para vocês. E de forma automática, não existe fórmula, não existe nenhum segredo para fazer esse tipo de tabela aqui. Isso se chama tabela dinâmica. Então segura aí que eu vou ensinar vocês agora. Bom, antes da gente construir a tabela, eu vou ensinar alguns atalhos aqui para vocês que eu acho que são muito úteis e dinamiza bastante quando você vai fazer uma seleção de tabela, tá? Ou de dados. Eu tenho aqui uma tabela, né, onde eu tenho espaços em brancos e em volta dela eu tenho uma tabela aqui para ser selecionada para nós fazermos a tabela dinâmica. Se você segurar o botão Ctrl para baixo, repare que eu estou ali na coluna A, célula 1. Se eu apertar Ctrl e para baixo, ele vai no final da minha tabela. Se eu segurar o Ctrl para a direita, ele vai à direita, na extremidade direita da tabela, e para cima a mesma coisa, ele sobe para o topo da tabela. Então, para que isso vai me ser útil? Ao invés de eu vir aqui, segurar, arrastar, não é difícil, mas a gente está falando de uma tabela pequena. Quando a gente vai fazer uma tabela com 100, 150, 300 linhas, ou 15, 20, 25 colunas, então isso aqui acaba ficando um pouco complicado. O que eu vou fazer? Como o Ctrl para baixo, Ctrl para a direita, Ctrl para cima vai até as extremidades da tabela, eu apertando o Ctrl, segurando o Shift e fazendo essa seleção, eu consigo selecionar as extremidades. Então, eu estou aqui na A1, eu vou apertar Ctrl Shift direita, ele vai selecionar até a extremidade direita, e Ctrl Shift para baixo, vai selecionar a extremidade para baixo. Então, eu selecionei aqui a minha tabela inteira com dois comandos. Agora vamos lá, a construção da tabela dinâmica em si, nós vamos fazer ela aqui para os Excel mais novos. A gente tem aqui o menu Inserir. Tá? Inserir tabela dinâmica. Se não ficar exatamente aqui, vai estar num menu muito parecido, inserir ou tabelas, algum menu que seja condizente com esse que a gente está fazendo aqui. Com a tabela selecionada, clicamos em tabela dinâmica. Aqui ele já vai vir selecionado o intervalo, porque nós já selecionamos anteriormente. Ah, mas e se eu clicar em tabela dinâmica sem selecionar? Não tem problema. Nesse intervalo, você vai clicar e ele vai dar a opção de você colocar quais as células que você quer para fazer essa tabela dinâmica. Aqui embaixo você vai colocar se você vai querer que essa tabela vá a uma planilha nova, que vai ser uma nova aba que vai ser criada aqui, ou se você quer que vá a uma planilha existente, que pode ser uma outra planilha que você tenha. Tá? Vamos colocar aqui nova planilha, e ele abriu uma planilha 2 aqui embaixo para a gente. Bom, aqui você percebe nos campos da tabela dinâmica que estão todas as colunas que nós tínhamos lá na tabela original. Produto, cidade distribuidora, marca e valor. E aqui do lado direito você tem os campos para onde você vai inserir esses dados. Nesse caso, vamos fazer aqui o produto, tá? Aonde que eu quero que o produto apareça? Eu quero que ele apareça no filtro dessa tabela, na coluna, que são as linhas verticais, linhas, que são as horizontais, e valores, que é o conteúdo no meio entre as colunas e as linhas da nossa tabela. Vamos fazer um teste aqui, vamos colocar o produto nas colunas. Aí ele já vai construindo aqui para mim, ó, ele já pegou todos os meus produtos, já colocou em todas as colunas. E vamos colocar a cidade distribuidora nas linhas. E aí eu vou ter todas as cidades aqui divididas. E quando eu colocar valor nos valores, você vai ver que ele vai fazer exatamente essa junção. Ele vai se vincular todos os produtos A que vêm dos estados, no caso eu tenho aqui só de São Paulo, produto B que vem do Rio de Janeiro, C que vem de São Paulo, e assim por diante. E por que isso aqui é muito bom quando a gente vai fazer um relatório? Porque aqui eu consigo ver, por exemplo, quanto vem de cada estado, né? Então, Belo Horizonte aqui eu tenho 1.110 e assim por diante, e o total
de todos os valores, né, de todas as distribuições, tá? Isso vai dinamizar muito a sua facilidade ou a do gestor de conseguir tomar alguma decisão ou até mesmo comparar a soma desses relatórios com de outros meses ou de outros anos. Tá? Isso vai mostrar para ele se ele está gastando mais em um estado, está gastando mais no produto A, B, C e assim por diante. Aí, a única coisa que está faltando aqui para a gente é colocar esses valores aqui no meio em valor monetário. Aqui não tem segredo, como todos os valores que a gente faz no Excel. Seleciona os valores que você quer, vem no cifrão e aplica o real. Aqui precisou de uma pequena alteração. Pronto, está feita a sua tabela dinâmica. Aí aqui temos mais uma facilidade que seria a relação de você conseguir abrir, colocar um filtro aqui nessa tabela dinâmica no campo de você conseguir fazer uma filtragem só da marca, do produto ou da cidade que você quer. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, a marca nos filtros. Ele vai criar um filtro aqui em cima. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, eu quero saber só da marca A. Então ele vai aparecer todos os produtos que estão vinculados à marca A. Né? Aqui no caso eu tenho os estados de São Paulo, eu tenho o estado do Rio e eu tenho os produtos A, B, G, H e L. Todos eles são da marca A. E aqui eu tenho um total só da marca A. Tá certo? A partir daqui, aí você pode exportar, você pode salvar como PDF, pode salvar como modelo, e aí você já tem uma tabela dinâmica simples e uma tabela bem eficiente com relação à demonstração de dados. Tá bom? Então, para você que ficou com dúvida, ou você tem dica, tem uma dificuldade, ou você precisa de uma fórmula ou de algum documento de Excel para facilitar o seu dia a dia, o seu trabalho, deixa aqui nos comentários que aí a gente já vai fazer uma seleção e aí a gente já ajuda vocês na próxima aula, tá certo? Muito obrigado e fiquem ligados para outras aulas para vocês e outras dicas.